período regencial foi uma fase importante da história do Brasil. Ocorrida entre 1831 e 1840, após a abdicação de Dom Pedro I, como Dom Pedro II ainda era menor de idade, o país passou a ser governado por regentes, que assumiram a responsabilidade de administrar o império até que o herdeiro pudesse ocupar o trono. Esse foi um momento de grandes desafios, pois o Brasil ainda buscava consolidar sua organização política e fortalecer sua unidade nacional. Durante esse período, ocorreram importantes debates sobre a centralização do poder e a autonomia das províncias, além de diversas revoltas regionais que demonstravam a insatisfação de diferentes grupos da sociedade. Movimentos como a Canabage, a Farroupilha, a Sabinada e a Balaiada marcaram essa fase e revelaram as dificuldades enfrentadas pelo governo para manter a estabilidade do país. Apesar dos conflitos, o período regencial teve papel fundamental na consolidação do Estado brasileiro, fortalecendo instituições políticas e preparando o caminho para o segundo reinado, assim com a ascensão de Dom Pedro II ao poder. Olá pessoal, eu sou o Henrique e hoje eu vim apresentar esse episódio para vocês. Fala pessoal, aqui é o Jordan e eu sou muito grato por terem me chamado aqui hoje. Opa pessoal, eu sou o João e fui convocado para participar dessa conversa. E aí, aqui quem fala é o Caio e hoje aqui eu estou como um convidado. Hoje vamos falar sobre o período regencial, uma fase muito importante da história do Brasil imperial. Vamos entender por que esse período aconteceu, quais foram seus principais conflitos e como ele contribuiu para a formação do Estado brasileiro. O período regencial foi marcado por instabilidade política, revoltas e disputas sobre o rumo do país. Foi um momento decisivo para a consolidação da unidade nacional e para o fortalecimento das instituições do Império. Além disso, muitas decisões tomadas nessa época influenciaram diretamente o restante da história imperial brasileira. Quando começou o período regencial? Ele começou em 1831, após a abdicação de Dom Pedro I. Como seu filho, Dom Pedro II, ainda era menor de idade, o Brasil passou a ser governado por regentes. Então o país ficou sem um imperador efetivamente no poder. Exatamente. Isso gerou debates sobre a organização política do Império e aumentou as tensões entre os diferentes grupos sociais e regionais. Era um momento de construção da unidade nacional. Sim, o governo precisava manter a integridade territorial e fortalecer a autoridade do Estado. Como funcionaram as regências? Bom, inicialmente houve a regência trina provisória e, em seguida, a regência trina permanente. Mais tarde foi criada a Regência Una, em que apenas uma pessoa era escolhida para governar temporariamente. Houve mudanças importantes nesse período? Claro, uma das principais foi o Ato Adicional de 1834, que concedeu maior autonomia às províncias e promoveu reformas administrativas. O período também ficou conhecido pelas revoltas. Quais foram as principais? Bom, nós tivemos a cabanagem, no Pará, que ela foi uma revolta popular marcada pela participação das camadas mais pobres da população. A Farroupilha, no Rio Grande do Sul, teve forte participação de fazendeiros e questionava questões econômicas e políticas. Também ocorreram a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão, ambas motivadas por insatisfações sociais e políticas. Essas revoltas, elas tinham as mesmas causas, os mesmos motivos? Não necessariamente. Cada uma possuía características próprias, mas muitas expressavam descontentamento com a centralização política, desigualdades sociais e dificuldades econômicas. Como o governo reagiu a essas revoltas? O governo fortaleceu mecanismos de controle e repressão para manter a ordem e preservar a unidade do país, e aos poucos consolidou-se uma tendência de centralização do poder nas mãos do governo imperial. E isso preparou o caminho para o segundo reinado, então? Exatamente. A busca por estabilidade levou à antecipação da maioridade de Dom Pedro II, iniciando uma nova fase da história brasileira. Quais conceitos ajudam a entender esse período? Bom, a regência, que é um governo exercido por representantes, enquanto o imperador era menor de idade. Temos federalismo, que é a ideia de conceder maior autonomia às províncias, centralização política, concentração do poder no governo central, As revoltas provinciais, que são movimentos regionais de contestação ao governo. a unidade nacional, que basicamente é a preservação do território brasileiro sob um único governo. Então, são esses conceitos que mostram os desafios enfrentados pelo país naquele momento, então. Sim, o Brasil ainda estava consolidando suas instituições políticas. Bom, ao estudar o período regencial, percebemos, né, como foi difícil manter a unidade do Brasil mesmo após a independência. As revoltas demonstram que existiam muitos interesses diferentes entre as diversas regiões do país. E também entendemos que os debates entre centralização e autonomia continuam presentes em diferentes momentos da história brasileira. Esse período mostra
que a construção de um Estado nacional envolve conflitos, negociações e adaptações. Além disso, muitas das transformações ocorridas nessa época contribuíram para a estabilidade alcançada durante o segundo reinado. O período regencial foi uma fase de intensos conflitos e transformações. E, apesar das dificuldades, ele contribuiu para a consolidação do Estado brasileiro. Também fortaleceu instituições políticas importantes para o futuro do país e preparou o caminho para o governo de Dom Pedro II. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que esse aqui tenha ajudado vocês a compreender essa fase da história. E é isso aí. Tchau, tchau, galera. Falou, fui!